Olá pessoal, eu sou a doutora Caroline Berghisi, médica pneumologista do Hospital Dia do Pulmão. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre sintomas da Covid-19. Bom, primeira coisa que eu gostaria de comentar é que, além de médica, eu fui paciente, eu fui uma dentre tantos profissionais de saúde que se contaminou com o coronavírus, SARS-CoV-2. Eu peguei Covid, já passei pelos meus 14 dias de isolamento, tive sintomas e, no momento, curada da Covid-19 e pronta para voltar ao trabalho, né? A gente gostaria de salientar, né, no vídeo, principalmente os sintomas do quadro leve, porque para quem está em casa, existem muitas dúvidas em relação a quais sintomas, né, são esperados nessa fase dita leve, ok? Bom, vamos lá. Dentro do quadro leve, e eu apresentei quase que a totalidade dos sintomas dentro do quadro leve, o que nós podemos ter? Muita dor de cabeça, cefaleia, que a gente chama, de forma intensa. A dor ela se dá principalmente na região frontal, abaixo dos olhos, retroorbital, atrás dos olhos, uma sensação de olho pesado, de olho dolorido, né? A dor de cabeça, quando aparece, ela pode ser leve? Pode, mas ela também pode ser bastante intensa. No meu caso, foi bastante intensa, com necessidade de uso de analgésico e antitérmico de 6 em 6 horas, de forma fixa, nos primeiros 3, 4 dias de doença, porque realmente era uma dor bastante chata. Coriza nasal, né? O nariz fica bastante congesto, fechado, com produção de secreção transparente, o nariz fica escorrendo, porém a gente não chega a ter aquele catarro amarelado, esverdeado, né? Garganta, a gente pode sentir muita dor de garganta, o que chamamos de odinofagia na medicina. Essa dor, ela pode ser como uma dor, às vezes é uma sensação de garganta extremamente sensível e irritada, avermelhada, e eu senti isso também. A anosmia e a perda anosmia é a perda do olfato, né? Quando nós perdemos o olfato, 80% do nosso paladar ele vem do nosso olfato. Portanto, quando a gente perde o olfato, é muito comum junto a gente ter a perda do paladar, ok? Eu não tive anosmia, na verdade tive, mas só por metade de um dia. Então tive uma pequena experiência do que é ter anosmia e perda de paladar. É bem desagradável, né? A comida pode estar com gosto de queimado que você não sente. E isso acaba ajudando a diminuir um pouco o apetite, então é um sintoma ruim. E ele pode permanecer por um grande período, inclusive, tá? Tosse seca é bastante comum também, mas a gente espera que seja em pequena quantidade, né? Não seja aquela tosse sem parar, em que o paciente fica com fala entrecortada, que ele não consegue conversar, que ele não consegue falar. Então, a tosse existe, porém ela acontece de uma forma um pouco mais leve. Sensação de dor muscular, a mialgia, isso é muito frequente, dá uma dor muscular bem chata, a sensação que a gente tem que um caminhão passou em cima da gente, deu a ré e voltou ainda, né? E você fica imprestável, assim, só dá vontade de ficar na cama, que é a prostração, que a gente chama. A gente só quer ficar deitado, largado na cama, não quer fazer nada. Eu, particularmente, senti muito sono, eu tive muito sono ao longo do dia. Eu dormia, nos primeiros dias, uma média de 14 a 16 horas por dia, sem brincadeira, tá, pessoal? Passava mais tempo dormindo do que acordada. Não, nem eu mesmo entendi de onde vinha tanto sono, mas a chave é repouso, né? O paciente com Covid-19, ele precisa repousar, ele precisa descansar, ok? Hidratação também é algo muito importante. A gente deve ingerir muita água, tomar muito líquido, né? Água é muito importante. Nos primeiros dias eu tinha uma sede excruciante, uma sede, assim, dava vontade de... Passava o dia inteiro tomando água ou dormindo, né? Então, cheguei a ingerir uma média de 3,5 litros a 4 litros de água por dia nos primeiros dias, mas isso foi uma particularidade minha. O que a gente orienta aos pacientes é que seja feita uma ingesta de pelo menos 2 litros de água por dia, mas a gente sente muita sede. Lembrando que pacientes mais idosos, eles podem não sentir tanta sede, né? A gente tem uma pequena área no cérebro, que é o centro da sede, que ele dispara um comando, né, para quando a gente está desidratando.
Só que o idoso, ele não tem esse disparo de uma forma tão rápida quanto é no jovem, e às vezes esse disparo não acontece. Então o idoso, ele pode desidratar e não sentir tanta sede. Portanto, é importante que se deixe, né, garrafa de água no paciente isolado com Covid, com mais idade, e se oriente ele a tentar quantificar aí a quantidade de líquido que ele está tomando por dia. Pelo menos 2 litros de água por dia seria o ideal, para uma medida geral da população. É claro que se você tem algum problema de saúde, alguma doença cardiológica, é interessante sempre conversar com o seu médico sobre esse assunto, para definir com ele, né, quais são as quantidades ideais para o seu caso em específico. Mas como uma medida geral, essa é uma informação importante, certo? E outra coisa é que é o cansaço respiratório, tá? A gente costuma internar pacientes, em geral, quando fazem um quadro de saturação de 94%, 95% para baixo. Mas se você apresentar uma saturação de 96%, 97%, ainda assim você pode sentir cansaço, né? Para fazer algumas coisas. A minha média de saturação ficou nisso aí, 96%, 97%, que é aquele aparelhinho que a gente coloca na pontinha do dedo, o oxímetro de pulso, né, para ver a oxigenação do paciente. Então, a minha oxigenação se manteve boa. Como eu sou médica, eu tenho um aparelho em casa, eu tive essa vantagem. Mas, assim, momentos como para tomar banho ou para preparar um almoço, preparar um café, eu confesso que eu cansava bastante. Em alguns momentos eu ia preparar o almoço, eu moro sozinha, né? Então, eu ia preparar o almoço, cansava na metade do preparo, eu tinha que sentar um pouco, descansar, recuperar, né, me recuperar, assim, me sentir melhor, daí voltava a fazer o almoço. O banho, dos primeiros dias foi mais pesado para tomar banho em pé. Teve uns 2 dias que eu cheguei a tomar banho sentada, eu usei uma cadeirinha de plástico para não cansar tanto, né, me mantendo em pé. O banheiro é um local escorregadio, então a gente pode fazer uso desse artifício, né, usar um banquinho para estar mais descansado e poder tomar um banho de forma decente, com qualidade, tá? Mas aí estão algumas dicas, né, em relação ao caso leve. Quando que a gente deve, né, procurar atendimento médico? Paciente que começa a apresentar os primeiros sintomas, eu sugiro que todo paciente que apresente sintomas, mesmo que pequenos, vá para uma consulta inicial com o médico. Né? Procure atendimento médico, passe para uma consulta inicial, conversa com o médico sobre os exames adequados a serem pedidos no seu caso, né? Fez a primeira consulta, foi diagnosticado como um Covid, caso leve, foi para casa, quando que eu devo voltar, né? Em que momento que eu devo voltar a procurar o médico, né? Quando a gente sente ou que a doença não está tendo nenhuma melhora, ou eventualmente a gente está tendo piora dos sintomas ao longo dos dias. O que é esperado é que ao longo do tempo a gente vá apresentando melhora, dia após dia. Ela é uma melhora lenta? É uma melhora lenta, mas a gente não pode ter piora, tá? E é nítido, a gente vai sentindo melhora dia após dia, quando a gente vai melhorar. Quando a gente não tá melhorando, os sintomas ficam muito iguais de um dia para o outro ou até piores, tá? E o que a gente considera piora, né? A falta de ar é uma piora, né? A tosse, quando ela começa a aumentar, né, fica cada vez mais expressiva, febre que não melhora com o uso de analgésico, mesmo usando analgésico em 24, 48 horas, a febre não cede, ela não passa, ela surge, né, então a gente orienta sempre que os pacientes façam a aferição da temperatura a cada 6 horas, né, lembrando que temperatura acima de 37,8 graus Celsius é a temperatura que a gente considera febre, tá? Enfim, pessoal, para quem está em casa, né, então a gente faz uso aí das medicações sintomáticas, né, e recomenda muita hidratação e muito descanso, muito repouso, certo? E para quem tiver os sintomas um pouco mais pesados, daí sim, sempre voltar na consulta médica para conversar com o profissional de saúde, com o médico, né, e definir se é um caso para internação ou não, ok? Espero ter ajudado vocês com as informações nesse vídeo. Um grande abraço!